Bom, pessoal, então vamos lá, vamos fazer a nossa aula de revisão do material que a gente passou na semana passada, que foi sobre produção primária, né? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a formulação matemática dos processos envolvendo a produção primária. Resumindo aí a aula, depois eu abro para questionamentos, dúvidas, mas em resumo, essa formulação ela pode ser aplicada para todo tipo, para as comunidades aquáticas, né, relacionadas aos seres autotróficos. Então, tanto no que tange a comunidade fitoplânctônica como as macrófitas aquáticas, essa formulação ela é adequada. Essa formulação ela é baseada em dois processos, né? Particularmente, um processo de ganho relacionado à fotossíntese e que é o crescimento, né, dos seres autotróficos, e processo de perdas relacionado a processos de respiração, mortalidade natural ou predação. Respiração e excreção também, em geral, a gente calcula esses dois processos de maneira conjunta. Tá? Então, basicamente, são dois grandes, né, termos, né, e grandes importantes termos, né, no balanço da biomassa dos produtores primários. E quanto mais a gente vai considerando, né, incluindo processos para representar melhor, do ponto de vista matemático, do ponto de vista também biológico, né, o comportamento da fotossíntese e das perdas. Então, quanto mais a gente aprimora, mais vai ficando complexo, né, porque vocês vão precisar incluir dados, os dados para que esse equacionamento ele possa ser aplicado. Com relação ao processo de fotossíntese, a gente pode determinar esse processo baseado em uma taxa de crescimento efetiva que é em função, basicamente, da temperatura da água, da concentração dos macronutrientes, os mais importantes para a realização da fotossíntese, né? Geralmente a gente adota, né, apenas fósforo e nitrogênio, às vezes carbono no processo, mas o mais comum, fósforo e nitrogênio, e a intensidade de luz. Então, eu tenho temperatura, nutrientes e luz, os três fatores que governam a taxa de crescimento, taxa efetiva de crescimento. E para cada fator desse, existe uma abordagem matemática para representar o efeito do fator na taxa de crescimento. E que não é uma coisa aleatória, né? Não são funções aleatórias, são funções baseadas nos processos reais de taxa de crescimento, isso através de análises empíricas, ou seja, análises realizadas em laboratório para diversas espécies de fitoplâncton, de macrófitas aquáticas, e a partir daí a gente observa como a fotossíntese ela reage em função da variabilidade de temperatura, nutrientes e intensidade de luz. Então, basicamente é isso que é feito no laboratório, a gente observa o comportamento e tenta representar aquele comportamento através de uma equação matemática. Então, quanto mais complexo for aquele comportamento, mais complexo a equação matemática também é, e você vai precisar de mais parâmetros, né, para representar uma equação mais complexa. Então, se fosse uma equação linear, uma equação de uma reta, eu só tenho
praticamente dois parâmetros, né? Que é o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, eu consigo, através de dois parâmetros, se o comportamento for uma parábola, eu preciso de 3 parâmetros, e assim por diante. Então, quanto mais complexo é o comportamento em termos de variabilidade, também eu vou ter que usar uma equação matemática mais complexa também. Então, é nessa linha, né, que a gente tem que ir. Obviamente, né, que a depender da realidade de dados que você dispõe, muitas vezes você não consegue incorporar todos esses fatores ambientais para representar a taxa de crescimento. Por exemplo, a temperatura, eu até falei na aula passada isso. Temperatura, muitas vezes a gente não dispõe do dado de temperatura para o ambiente, muitas vezes numa taxa, às vezes até dispõe, mas numa frequência de monitoramento que não é adequada, nem no tempo e nem no espaço. E aí, para essa situação, a gente não consegue usar esse dado de forma adequada para determinar, então, o efeito da temperatura na taxa de crescimento dos produtores primários. E aí, nesses casos, ou a gente tem duas opções. Ou a gente simplifica, a gente não considera esse efeito da temperatura na taxa de crescimento, ou então a gente estima a temperatura. Essa estimativa de temperatura da água pode ser através de várias técnicas, várias abordagens. Uma delas, a própria modelagem matemática, a formulação matemática, né? A gente viu em uma aula específica, né? O trabalho de vocês é baseado nisso, esse terceiro trabalho, ou seja, vocês vão determinar a temperatura da água baseado em condições meteorológicas. A gente não está monitorando, a gente está fazendo uma estimativa baseada nas condições meteorológicas. E essa estimativa que vocês estão fazendo a nível mensal, ela poderia também ser a nível diário. Então, o balanço de calor, ao invés de ser no intervalo de tempo mensal, ele seria no intervalo de tempo diário. Então, só que eu vou precisar também de informações diárias meteorológicas. Então, eu vou precisar da temperatura do ar horária, eu vou precisar do vento horário, eu vou precisar da radiação solar, um dado horário. Então, se você dispõe, e isso é realidade, né? As estações meteorológicas automáticas do INEMET apresentam os dados com um intervalo de tempo horário. Então, é possível fazer balanços de calor em ecossistemas aquáticos também a nível horários, tá? Então, a depender, então, dos dados que você dispõe, você pode fazer estimativas bem interessantes, né, da temperatura, né? Então, essa é uma opção, fazer uma estimativa baseado no balanço de calor, na formulação matemática do balanço de calor. Ou fazer uma estimativa baseada em sensoramento remoto, é outra técnica muito utilizada, né? Existem produtos excelentes hoje, a gente nem precisa ter muito esforço, né? Então, basta ter uma coordenada e escolher o produto de temperatura que já tem uma saída lá, que é a série temporal de temperatura para aquele ponto que você escolheu. Então, não tem nem muito esforço hoje, né? Tem ferramentas excelentes e só com essas informações a gente já consegue ter estimativas aí da temperatura da superfície da água. Tá? Então, isso tem que ser avaliado caso a caso, como eu falei também na aula passada, não tem receita de bolo. Tá? Não tem receita de bolo. A formulação matemática da produção primária, para o cálculo da taxa de crescimento, que envolve vários fatores, a gente precisa avaliar se temos disponibilidade dos dados, a resolução desses dados, para que a gente possa calcular ou não. Tá? Então, à medida que você tem informação, te permite adicionar, incluir aquele processo. Os nutrientes,
né, muitas vezes a gente não dispõe, né, de monitoramento também adequado dos nutrientes. Até porque é muito mais complicado do que a temperatura da água. A temperatura da água, sensores simples, né, baratos, termômetros, a gente consegue medir a temperatura da água facilmente, mas a concentração de nutrientes não é assim. A gente não tem sensores, né, que medem diretamente a concentração de ortofosfato, nitrito, nitrato, amônio. Não é assim. Tem que ir para laboratório. Isso tem custos, né? Não existe produtos também de sensoramento remoto aplicados especificamente para nutrientes, até porque alterações de concentração de nutrientes não alteram a cor. Né? Existem algumas tentativas, mas as estimativas não são tão boas assim. Então, hoje, a única alternativa viável para fazer uma avaliação adequada dos nutrientes, ou é pelo monitoramento, que é caro, ou pela modelagem matemática. Não tem muito o que fazer. Ou a gente usa a modelagem matemática, a formulação matemática, que foi uma aula dedicada para isso, né? Que é o balanço de nutrientes. Vocês podem utilizar, né, para determinar como que as concentrações estão variando no tempo e no espaço também. E a intensidade da luz é outra coisa, porque a intensidade da luz depende da radiação. Então, eu preciso do dado de radiação. Depois que eu obtenho a radiação na superfície da água, aí você tem formulações matemáticas muito boas para avaliar como é que é essa distribuição da luz ao longo da coluna d'água, né? Ao longo da coluna d'água, porque vai ter uma distribuição. A tendência é que tenha uma atenuação da luz. À medida que a luz vai penetrando na coluna d'água, vai tendo uma atenuação. Devido à concentração de particulados presentes na água, como, por exemplo, detritos, né? Matéria orgânica, também a gente pode chamar de detritos, sedimentos em suspensão, sólidos em suspensão, e também o próprio fitoplâncton. O fitoplâncton é uma partícula que vai absorver aquela luz e vai também retroespalhar. Então, todo o particulado presente na água vai absorver e causar retroespalhamento da luz na água, e isso faz com que a intensidade da luz ela vai se reduzindo até se extinguir, né? A depender da profundidade. Então, não vai ter mais luz, né? Disponibilidade de luz. Existe até um termo técnico, né? Que é a zona afótica. Afótica é a zona sem luz, sem disponibilidade de luz, que é uma zona onde a gente tem disponibilidade correspondente a 1% da intensidade na superfície da água. Então, abaixo de 1%, a gente já disse que é uma zona afótica. Tá? Então, ou seja, tudo isso, né, estou falando para vocês, é para que vocês reflitam e, na hora que vocês se depararem com uma análise ambiental, a gente consiga, né, lembrar, né, que a gente pode ir montando, né, a nossa própria solução baseado nessas ferramentas, né, que a gente vem apresentando aí ao longo da disciplina, esse ferramental todo matemático, que pode eventualmente ser simplificado. Não é uma regra que você tenha que aplicar a mesma equação que está no slide, ou que está no livro, né, no livro texto. Não é regra. Então, a gente vai dançando conforme a música. Muito bem. A taxa de perda, né? O coeficiente de perda, e como falei para vocês, ele é uma composição de vários processos de perda, né? Associados, né, aos produtores primários, né? Principalmente respiração, excreção, mortalidade natural e por predação, mortalidade por predação. Então, essa taxa de perdas, ela pode ser decomposta, né, em várias outras
taxas menores, e a gente pode, obviamente, fazendo uma estimativa mais precisa à medida que a gente vai tendo mais informação. As taxas de respiração e excreção, elas são muito dependentes da temperatura da água. Por quê? Porque a temperatura da água, ela controla o metabolismo dos organismos, né? Não é diferente para as algas e para as macrófitas. Então, à medida que a temperatura vai aumentando, o metabolismo vai aumentando também, a respiração aumenta, a excreção aumenta, e daí tem formulações matemáticas bem simples na literatura, onde essas taxas de respiração e excreção podem ser obtidas apenas com o uso da temperatura da água, mostrando que a temperatura, né, mais uma vez, ela é importante, né? E assim como a taxa de mortalidade, né? Mortalidade também é a mesma coisa. Você tem mortalidade natural, fitoplâncton, ele vai senescer, né? É uma planta. O ciclo de vida do fitoplâncton é muito mais curto do que o de uma macrófita aquática, por isso que a taxa de mortandade são completamente diferentes, né? As algas têm um ciclo muito mais curto. E aí, quando acontece aquela taxa de mortandade, aquela matéria orgânica viva, né? Aquela alga, que é uma matéria orgânica viva, essa parcela se transforma em uma parcela morta, de matéria orgânica morta, que vai se decompor, as bactérias vão usar, né, o oxigênio ali para decompor aquela matéria orgânica e reciclar aquilo ali até virar nutrientes inorgânicos de novo, né, que podem ser assimilados, né, pelos produtores primários. Então, é muito importante, né, a representação adequada dessa taxa de mortandade para representar bem esse ciclo, a reciclagem de nutrientes, né? Porque é através dessa taxa de mortandade que eu vou passar ali pela matéria orgânica, e aquela matéria orgânica ela vai ser degradada e vai ser disponibilizada de novo, né? Então é muito importante essa taxa. Agora, o mais difícil hoje da modelagem ecológica em ecossistemas aquáticos ainda, que é o grande desafio, é a questão da mortandade devido à predação por organismos, né, superiores. Então, tem vários organismos, né, onde as algas fazem parte da dieta desses organismos, como, por exemplo, o zooplâncton, né, os herbívoros. A gente pode também ter alguns insetos, a gente pode também ter peixes planctívoros, né, que se alimentam também de algas. Então, tem uma diversidade de organismos, a depender da característica do teu ambiente aquático. Então, cada ambiente aquático tem grupos funcionais mais importantes, né, ali naquele ambiente, e vai controlar essas taxas de predação. Então, é importante observar a dieta. Em geral, o que é feito para avaliar, né, essa questão da predação? Essa predação de organismos superiores, né, nas algas. Em laboratório, em geral, se avalia para determinadas espécies de predadores, né, o conteúdo estomacal. E daí a gente consegue enxergar um pouco, né, ter uma noção da dieta de cada bicho, né, de cada espécie. Então, a partir daí, da presença, né, de algas no conteúdo estomacal dos organismos, isso avaliado no laboratório, então, existe na literatura, né, algumas tabelas, né, onde a gente consegue observar, né, quais são os organismos predadores de fitoplâncton e qual é a porcentagem em relação à sua dieta alimentar. Então, a gente avalia questões sobre seletividade alimentar. Qual é a seletividade alimentar do zooplâncton? Então, a gente avalia a dieta. Então, 80% algas, 20% detritos.
qual é a seletividade alimentar dos peixes planctívoros? 30% algas, 70% peixes, né, de pequeno porte, ou, enfim, e assim a gente vai montando essa matriz presa-predador, que a gente chama, é uma matriz presa-predador que vai relacionando exatamente, né, essas trocas, né, em função da interação entre dois organismos vivos, né, no ambiente aquático. E daí a gente consegue representar de forma mais adequada. Mas muitas vezes isso não é possível, e daí a gente simplifica e lança as hipóteses, né, por exemplo, usando taxas de predação constantes, né, que a gente sabe que não é assim. Taxa de predação pode variar dentro do dia, né? Por exemplo, o zooplâncton ele faz migração, né? Os bichinhos são bem inteligentes, né? Eles fazem migração vertical. Durante o dia, eles se escondem dos peixes, né? Eles vão lá para os bancos de macrófitas aquáticas, submersas, quando existem no ambiente, né? Não é todo ambiente que existe. É por isso que as macrófitas aquáticas submersas é um sinal, né? Um indicador muito bom de qualidade de água, porque para ter macrófita aquática submersa, primeiro tem que ter luz, para chegar lá no fundo. E para ter luz, a água tem que estar numa transparência legal. E se tem muita turbidez, né, tem muitas algas, não vai ter nem a possibilidade de chegar a luz lá no fundo. Então, macrófita aquática é um indicador muito positivo, né, de qualidade de água. E aí o zooplâncton, durante o dia, ele se esconde da visada, né, dos predadores, né, desses zooplâncton, que são os peixes planctívoros. Então, eles vão lá, migram para baixo, se escondem nas macrófitas aquáticas. Durante a noite, eles migram verticalmente para a coluna d'água para se alimentar do fitoplâncton. Então, tem essa migração vertical diurna, né, durante o dia, para o zooplâncton. Ou seja, a taxa de predação do zooplâncton não é uma constante no dia. A noite é maior do que no dia. Tá? A noite é maior do que de dia, né? Então, isso é importante conhecer. Agora, observe, né? Veja que a representação matemática desses processos estão muito associadas ao conhecimento deles, ao conhecimento desses processos, sobre os fatores, né, ambientais que vão influenciar nessas taxas. E aí é que entra a questão do conhecimento, né? Como a leitura, né, sobre esses processos liminológicos são importantes para que você consiga traduzir isso em linguagem matemática. Então, quanto mais a gente conhece, mais segurança a gente vai ter na hora de representar isso de forma matemática. Tá? Então, a minha dica, né, já falei também, é que vocês se aprofundem com relação ao conhecimento do comportamento de cada comunidade aquática dessa, né? O fitoplâncton, zooplâncton, peixes planctívoros, benctívoros, piscívoros, enfim, os diferentes tipos, né? Para que vocês consigam também mapear bem, né, os processos, né, e quais são os fatores que afetam nesses processos relacionados a cada comunidade. E aí vocês vão ver que vocês vão ter muita segurança na hora de montar, né, esse esqueminha, tá, de representação. Bom, eu vou abrir então agora para que vocês possam comentar um pouco aí sobre essa aula de produção primária, de formulação matemática, ver se vocês têm alguma dúvida, curiosidade. Opa, pode falar. Professor, é uma dúvida em relação à produção por plantas e, enfim, a produção primária. Em todos os lugares, assim, eu vejo só considerando o nitrogênio e o fósforo como os nutrientes de maior interesse.
Só que daí o nitrogênio, o fósforo, junto com o potássio, eles são os macronutrientes que são necessários para as plantas e tal. Aí, assim, a minha dúvida é, por que o potássio não entra nessas análises? Tipo, ele não tem relevância em relação aos outros? Eu fiquei confuso com isso. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Eu diria até também que até estranho também o carbono, né, não está nas análises. Por que o carbono não está nas análises se ele é tão relevante para a produção primária? Porque o potássio certamente mas uma molécula de fitoplâncton, a gente viu na aula de eutrofização, eu mostrei a molécula, né, qual é a composição da molécula de fitoplâncton, e tem carbono na molécula de fitoplâncton. Então, por que o carbono não é levado em consideração também? A questão do potássio tem a mesma razão do carbono. Geralmente, esses macronutrientes têm uma disponibilidade maior. E eles muitas vezes não limita a produção primária, por conta da disponibilidade dele no meio. Então, em geral, nitrogênio e fósforo controlam mais do que esses dois. E aí, por isso que eles são, na modelagem matemática da produção primária, eles são mais relevantes do que outros. Mas não só eles, né? Vocês sabem muito bem, né, que uma molécula de fitoplâncton não é só composta de carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, tem outros elementos também envolvidos também na estrutura molecular, que são importantes também, e que, se eles forem limitantes, vão também afetar na produção primária. Mas, como, em geral, né, a gente não tem tanta limitação no meio desses macronutrientes, a gente não leva em consideração na formulação matemática. Outra razão também é que, em geral, esses macronutrientes, né, carbono, potássio, tem pouca informação, pouco conhecimento sobre a variabilidade, né, do comportamento desses macronutrientes em relação a fósforo e nitrogênio, onde a gente, em geral, tem uma facilidade maior de ter acesso a algum dado e alguma informação sobre esses nutrientes. Então, basicamente é isso. Tem a questão do dado, disponibilidade de dados, e também tem uma situação que é a questão da limitação, né? Que na questão da limitação, os mais importantes realmente ainda são nitrogênio e fósforo, e daí por isso que eles são levados mais em consideração. Mas, se tu tem, né, informações sobre potássio, por que não incluir isso na formulação matemática? Se, através de alguns estudos, né, ambientais, algumas análises ambientais, vocês identificam que o potássio é uma variável importante na fotossíntese, que ele promove uma limitação no crescimento. Então, e ele deveria ser trazido também para a formulação matemática, colocado junto, né, na formulação lá do Φ. Não sei se vocês lembram lá na aula passada, né, tem o Φn maiúsculo. Φn maiúsculo é a composição de todos os nutrientes. Então, a quantidade de nutrientes que eu vou colocar ali vai depender da disponibilidade e das tuas considerações. Então, nitrogênio, fósforo, potássio, carbono, pode entrar a quantidade que vocês quiserem ali. Então, quanto mais nutrientes vocês colocarem ali naquele Φn, melhor vai ser a representação matemática dessa limitação. Porque se tem a limitação de um deles, né, a produção vai ficar limitada. É importante sim representar. Se tiver informação, podem incluir. Alguém levantou a mão também aí, não lembro. Depois do Marcos, alguém quer falar mais? Ou era a mesma dúvida do Marcos?
Não, a minha é mais simples. Eu só queria saber qual é o livro que a gente encontra as descrições mais detalhadas das fórmulas, porque pela aula eu fiquei meio confuso com as siglas. Ah, tá joia. Ótimo, beleza. Tem um livro, né, que a gente escreveu sobre modelagem ecológica em ecossistemas aquáticos. Eu vou colocar o link aqui para vocês. É uma pena que a biblioteca está fechada, mas tem vários exemplares na biblioteca. Esse livro também está disponível também no programa da disciplina. Eu já tinha colocado lá no programa da disciplina, tá? E tá aí na Amazon também, mas, enfim, felizmente na biblioteca tem várias cópias desse livro, mas é complicado, né, acessar agora. Entendo, mas, enfim, tentem procurar, né? Quem sabe vocês encontram com algum colega, ou PDF também, mas tá aí o livro e vocês podem ter mais informações sobre a questão da formulação matemática. No livro, a gente apresenta todos os detalhes, né? Na aula não tem como, né? Ali, em 30 minutos, 40 minutos, a gente não consegue fazer todos os detalhes, e também a nomenclatura, às vezes, é bem complicada, né? Porque a nomenclatura de cada variável, de cada parâmetro, ele já tem um significado. Então, aprender sobre a nomenclatura ali facilita também a leitura, né, do que ela significa, tanto no livro como no slide, e a gente traz essas informações sobre como é que é montado cada nomenclatura, porque na modelagem ecológica são várias variáveis, são vários processos, e por isso que a gente precisa usar uma nomenclatura específica. Não é como a hidrologia, né, que tem poucos processos, né? Vazão, precipitação e evaporação. Vazão é Q, precipitação é P e evapotranspiração é E. Aí é tranquilo, né? Tu usa 3 letrinhas e resolve. No caso da modelagem ecológica não é assim. Então eu tenho uma variável na água, eu tenho a mesma variável está no sedimento, nos poros, né, do sedimento, na água intersticial. Para aquela variável eu tenho um processo específico, vamos supor, para nitrogênio eu tenho uma nitrificação, eu tenho uma denitrificação, eu tenho mineração, então a gente vai compondo, né, ali variável, processo, para chegar numa nomenclatura que fique mais fácil de entender. E eu concordo contigo, só pelos slides ali fica difícil de entender, e esse livro traz todas as informações aí necessárias para o entendimento completo. Muito bem. Bom, não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Bom, é o seguinte, pessoal, a gente vai, então, tá fechando o terceiro trabalho, e nessa semana eu encaminhei já 2 aulas para vocês, já para a última etapa do curso, que é a etapa onde a gente vai aplicar, né, um modelo matemático para fazer uma avaliação do impacto ambiental real. Eu vou passar para vocês os dados reais, eu vou passar para vocês problemas reais, e daí vocês vão fazer a avaliação do impacto usando essa abordagem matemática, ou seja, toda essa equação matemática que a gente vem falando, né, nas últimas aulas, balanço de calor, balanço de nutrientes, produção primária, enfim, toda essa formulação matemática, já vai estar dentro dessa ferramenta computacional, que é o RecRais, e ao longo dessas aulas, agora até o final do curso, a gente vai trabalhar com essa ferramenta. Eu já disponibilizei uma aula sobre o RecRais, que é uma aula introdutória, para que a gente entenda o que é o RecRais. Já na próxima semana, eu vou demonstrar para vocês, né, como é que a gente faz a configuração, entendendo como é que é o ambiente mesmo, abrindo, né, o sistema, apresentando todos os elementos do sistema, e começando a introduzir os dados,
para fazer a simulação. Então, os dados de entrada, todos os dados de entrada necessários para que vocês realizem a simulação. Então, o que é que eu recomendo já? Que vocês já baixem, né, o RecRais, instalem. Eu vou passar o link aqui para vocês sobre o RecRais. E aí já instalem na máquina de vocês. O curso vai ser focado na versão mais recente do RecRais, tá? Que é a versão 6.0, é uma versão até beta, saiu recentemente, agora 2021, mas ela tem melhorias em relação à versão 5, por isso que a gente está utilizando essa versão 6.0, tá? Que saiu esse ano. Um modelo super bacana, e tenho certeza que vocês vão gostar bastante do uso, né, dessa ferramenta, e ao final aí do processo, certeza aí que vocês vão ter segurança, né, de encarar um problema ambiental no estuário, de fazer uma simulação matemática, de fazer uma simulação hidrodinâmica, de avaliar a qualidade de água. Vocês vão estar muito mais preparados, né? Mas antes, né, de usar uma ferramenta como essa, a gente precisa ter essa base. Sem essa base, fica muito complicado, né? Porque a ferramenta vira um videogame, né? Você aperta o botão, sai uma coisa, você não sabe nem o que é que está saindo, e, enfim, não tem nem como interpretar. Isso é muito perigoso, né? Essas ferramentas, né, são ferramentas de engenharia, ferramentas computacionais para a solução de engenharia. Então, isso tem que ter um cuidado muito grande, porque um dado errado de entrada promove, né, uma saída, né, um resultado também errado. Então, por isso que a gente tem que ter o maior cuidado, né, em uso de ferramentas de engenharia. Tá? Então, basicamente é isso. Vocês vão instalar. Se vocês puderem já ler alguma coisa, né, sobre o RecRais, e já na semana que vem eu já vou trabalhar com você os dados, tá? Trabalhar com você os dados para iniciar o quarto trabalho, que é referente à só parte hidrodinâmica. Então, vocês vão fazer análise hidrodinâmica usando o RecRais, e depois a gente vai trabalhar com a parte de qualidade de água, avaliando impactos ambientais. Tranquilo? Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Vou parar a gravação aqui.